Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Vinícius, eu sou um dos integrantes do grupo Fireworks IoT e trago aqui para você os códigos sobre o Arduino e eu vou começar falando sobre esses ints, que são as variáveis do Arduino. Por exemplo, o LED que está na porta 13 e o buzzer que está ligado na porta 11, eles são todos componentes das portinhas do Arduino. Todos isso daqui são a declaração de variáveis de cada uma. Se você parar para anotar, a bomba está ligada na porta 9, o enter na porta 4, está tudo esquematizado no Arduino. E no Boolean, logo abaixo, como você pode ver um exemplo do LED state low. O que significa isso? O low é que quer dizer que está desligado, que está passando 0 volts de corrente para ele. E agora um pouco mais embaixo tem o float, falando sobre o R1 é igual a 10.000, log R2, o R2. O que significa isso? Isso tudo está falando sobre a temperatura, o sensor de temperatura. E no void setup, tá falando o serial begin dele, 9600. Tudo isso daí, lá no pin mode, igual o LED ele tá na saída de dados, quanto o LED, o buzzer, que o LED ele vai ficar acionando e desacionando. O buzzer, quando chegar no 0 segundos, ele vai emitir um alerta sonoro. É isso? É isso, beleza, beleza. Vamos lá. Eu vou falar um pouco da parte do looping, a parte relacionada às condicionais e tudo mais. Primeiro, o LED ele vai limpar a tela, voltando aqui na parte do circuito. Esse LED ele começa com a tela limpa, a partir do momento que eu começar a rodar o código, ele vai começar a executar as coisas. Aqui no Digital Wig, eu estou lendo o estado do botão, e armazenando na variável, tanto quanto mais quanto menos, e aqui eu estou passando algumas condicionais, que eu executo a função, e se ele tiver maior ou igual a 1 segundo, eu pego essa função, armazeno numa variável, eu printo na tela o tempo, e aí eu faço o cálculo para receber o tempo dividido por 1000. Ele começa com o valor falso ou verdadeiro, dependendo da condicional. Se fosse falso, ele passa a ser verdadeiro, se fosse verdadeiro, ele passa a ser falso. Pego o pino, que está relacionado ao LED, e printo na tela o valor dele, que é 0 ou 1, ou seja, ativo ou desativado. O mesmo segue para o tempo 2, que agora ele passa o valor de 5 segundos. Aqui eu printo na tela também o mesmo valor para ele, tanto para a bomba quanto aquecedor, ou seja, todos eles recebem o valor ou ativado ou desativado. Aqui a lógica seria o quê? Se a hora não estiver definida, ele começa com o estado low e ele vai incrementando as horas, no caso. Se fosse 1, ele vai para 2, 3, 4, 5 e sucessivamente. E aqui para horas, menos menos, seria ele decrementando as horas. Então, é para incrementar, outro para decrementar. E aqui eu armazeno ele no último estado, botão menos ou mais. E aí eu armazeno uma variável. Aqui eu estou lendo o estado do botão. Se ele tiver low, ele vai pegar o valor dele como true e aí ele vai inverter. Se estiver verdadeiro, ele passa a ser falso. Se é falso, ele passa a ser verdadeiro. E o minuto definido, tanto ele quanto a temperatura, segue a mesma lógica dos dois. Então, eu vou seguir com o código. Aqui vai ser a mesma coisa. Vamos até o final. E aqui, caso contrário, não fosse uma dessas condições, ele entra nesse laço. Que é aqui ele começa com a bomba ativada. E eu pego o estado dela. Aí eu armazeno numa variável e printo o valor dela na temperatura. Se o sensor fosse menor do que o usuário sentado na temperatura, que ele fosse estar lá no display, ele fica ativado. Caso contrário, ele fica desativado. Se o minuto fosse maior que 0, ele vai decrementando o valor do minuto. Caso contrário, ele faz a mesma condição, só que agora decrementando. As horas, no caso. Um é para minuto e outro para horas. Aí, caso contrário, se eu não entrar em nenhuma dessas condições, ele recebe esses valores tudo como falso, desaciona a bomba e o aquecedor, e quando chega a 0, ele vai lá e ativa. Aí ele mostra o LED piscando e acende o buzzer, que seria o som. Aí aqui eu printo na tela o tempo, as horas, o minuto e a temperatura lá no meu display. E o último é uma função, que seria
Para calcular a temperatura, eu armazeno numa variável terceira, estou retornando o valor e aqui eu printo na tela o valor que ela recebe. Aí aqui na parte do circuito eu vou começar a rodar, aqui eu incremento, aqui eu decremento e aqui eu coloco o valor de enter. E eu vou abrir meu monitor serial, que ele vai printando os valores na tela. Uma condicional que a gente fez foi o seguinte: como o mínimo que a gente estipulou foi o valor de 65 graus para a temperatura acertada, o usuário tem que passar o valor de 150 graus em Fahrenheit e aí ele printa na tela. Se isso não for acontecer, ele não printa o valor da temperatura. Então, eu vou fazer já da forma correta. Provavelmente aqui na parte da incrementação vai demorar um pouco. Mas é isso. O barulho é chato pra caramba também. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Voltando. 4, 3, 2, 1. Mudei de variável. 1, 2, 3, 4. Setando a temperatura. Aí agora eu setei a temperatura em Fahrenheit e agora vai começar a aparecer a temperatura aqui no monitor serial. E decrementando o valor. Aí aparece a temperatura, o estado da bomba, do LED. E quando chega a zero, o LED começa a piscar e o buzzer ativa. E é basicamente isso. Obrigado pela atenção e tamo junto. Caralho, 10 de 10.